Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu tô com uma super convidada, que é a Graciela. Queria te agradecer muito de estar aqui com a gente. Sei que tá uma correria no meio de um monte de evento aí na Semana de Autismo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da genética e do autismo. Vem muitas perguntas, várias pessoas comentaram qual é a causa, o que que acontece. Então ela vai tirar algumas dúvidas pra gente, né? Obrigada, Carol. Obrigada pela oportunidade. É um prazer sempre conversar sobre genética, sobre autismo. Eu sou bióloga, eu fiz parte de um projeto chamado A Fada do Dente, quando eu comecei a estudar os mecanismos biológicos envolvidos no autismo. E em 2015 eu parti para um novo desafio, que foi montar uma startup, a primeira startup no Brasil e, na verdade, no mundo, voltada para a medicina personalizada do autismo, que é a Atismo. Então, o que a gente trabalha lá é com toda a parte de sequenciamento genético e ciência de dados voltada só para o universo autista. Então, assim, quando você me pergunta quais são as causas do autismo, é difícil de explicar, mas hoje o que nós sabemos é que o autismo é majoritariamente genético e a herdabilidade do autismo está entre 70% a 90%. É um valor bastante alto, se a gente for pensar. E o modelo de autismo ele é um transtorno multigênico, multifatorial, e a gente fala que na genética que ele é aditivo. Ele, na verdade, é uma combinação de variantes genéticas que nós chamamos de comuns, com variantes genéticas raras. Quando eu falo variantes genéticas comuns, o que são variantes genéticas comuns? Se eu fizer um sequenciamento das pessoas, independente de elas terem autismo ou não, elas vão ter alterações genéticas, variantes comuns. Umas mudancinhas que todo mundo tem. Que podem ter em qualquer pessoa, não nas pessoas que só estão no transtorno do espectro do autismo. E as variantes raras são aquelas variantes menos comuns que a gente encontra em menos de 1% da população, e são as variantes que a gente também pode encontrar no autismo. Quando a gente fala da genética do autismo, a gente usa um modelo que chama modelo do copo. Esse modelo, ele é um modelo bem interessante. Por quê? Quando a gente pensa no pai, o que acontece no autismo? Geralmente a gente tem um pai neurotípico, uma mãe neurotípica. E uma criança que tem o transtorno do espectro do autismo. Aí o pessoal pergunta, mas da onde veio? E quando fala que é genético, o pessoal confunde muito, né? Confunde. Genético com hereditário. Isso que a Graciela está falando é muito importante. Hereditariedade é um aspecto que tem a ver com a genética, mas não necessariamente quando a gente fala é genético, quer dizer que o pai e a mãe também têm o transtorno, né? Na maioria das síndromes que a gente encontra dentro do autismo, geralmente não é hereditário. Geralmente são alterações que a gente chama de tipo de novo, que são não herdadas. São alterações que acontecem de forma espontânea. De certa forma, não dá para dizer que é tão espontâneo. Eu não falei um pouquinho antes, mas assim, quando a gente pensa em autismo, a gente sempre fala de fatores genéticos e fatores ambientais. Os fatores ambientais ainda são fatores que a gente tem que estudar um pouquinho mais. Hoje, o que a gente tem na literatura, que os fatores ambientais mais importantes são o ácido valproico, utilizado durante a gestação, que pode, de alguma forma, alterar o neurodesenvolvimento, né? Mexer com toda a parte genética, e a idade paterna. Isso é algo bastante curioso, porque antes a gente ouvia muito falar a idade materna, e hoje a gente sabe que a idade paterna é um fator bastante importante, principalmente para o transtorno do espectro do autismo. Então, a idade paterna acima de 40 anos já confere um fator de risco. E que talvez tenha tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Os pais estão tendo filhos um pouco mais tarde, e aí tem essas questões, eu acredito que uma das questões relacionadas ao grande aumento, essa pode questão ser uma das justificativas. E a gente fala que é uma questão ambiental, mas na verdade acaba sendo até um fator genético, porque o que acaba acontecendo é que as alterações acontecem
no espermatozoide, que é produzido na hora, e isso leva a uma alteração, geralmente é o que acontece, as alterações do tipo de novo. Porque acontece naquele momento, não é nada herdado. Então tem muita relação com alterações que a gente chama do tipo de novo. Então assim... Desculpa. Imagina. Eu sei que tá isso pra gente, pra quem tá dentro do autismo, a gente já concorda, não há dúvida, mas eu gosto muito de reforçar isso. Não, aquela história da vacina, a história de outros fatores no decorrer da vida da criança, né? Isso não tem relação, pelo menos até onde a gente conhece, com um causa de autismo. A criança ela nasce autista, ela não se torna autista, né? O que acontece no autismo é durante o neurodesenvolvimento. É claro que fatores ambientais ou questões epigenéticas, elas podem modular a expressão. O que é epigenética? São genes que controlam outros genes. Claro que algumas questões de nutrição, esportes, eles podem controlar outros genes e melhorar. Até mesmo a terapia pode fazer um efeito, sim, benéfico ou até não, porque são genes que controlam, tem essa regulação dentro do nosso organismo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito comum a gente ouvir falar o quê? Olha, não, tomou a vacina. É que, na verdade, esse episódio da vacina acontece junto com o episódio de poda neuronal que acontece durante o neurodesenvolvimento. Então, as pessoas mistificam muito isso. Outra coisa bastante importante é que, assim, existem alguns estudos que já demonstram que estresse, infecção, baixo peso ao nascer também são fatores de risco importantes, mas não são estudos que a gente pode, que tem um número bastante alto que a gente pode afirmar de forma categórica, mas são estudos que estão saindo na literatura e que também mostram serem fatores de risco para autismo. Isso é muito importante, né? Às vezes eu imagino a angústia das famílias, né? Que querem saber de onde veio, tem como evitar, o que pode ser feito, né? E a gente como profissional também. Mas, de fato, no autismo a gente ainda está estudando muito e aí acho que o autismo tem um papel bem bacana, né? Porque não é só investigar, mas é montar um banco, né? De dados. Hoje, o que a gente sabe sobre autismo, a gente tem mais ou menos 1.054 genes envolvidos no autismo. Só que quando a gente fala em genética e fala em gene, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quem orquestra não é o gene, é sim a variante genética, que é a mudança que acontece naquele gene. Então, tem muitas pessoas que fazem um exame genético, vão lá, pegam um gene e colocam no Google. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o gene pode estar relacionado com várias doenças e o que manda é aquele número que troca, é a alteração genética no gene, é a variação, é a mutação que vai dizer o que vai acontecer e não, na verdade, o nome do gene. Então isso é algo bastante importante quando a gente pensa em um exame genético, no resultado de um teste genético. Porque o gene, o nome, é importante, mas o que é importante é a alteração, é aquela troca. Eu costumo dizer, se eu falar televisão ou pelevisão, eu entendo se eu trocar o T pelo P, mas isso para uma proteína pode ser algo bastante importante. Se eu falar, hoje eu fiz um concerto com S, e se eu trocar o S por um C, eu vou estar dizendo uma coisa totalmente diferente. E é isso que na verdade acontece nos nossos genes. E aí é bem importante a gente pensar na questão dos exames, só aproveitando para te perguntar, o que são os tais exames genéticos? Às vezes o pessoal chega, já fiz, aí você vai ver um exame, né? Qual que é a diferença? Então, você tem praticamente 4 tipos de exames genéticos, na verdade 5, né? Que é o para síndrome de X frágil, que é o FRAXA, que vai ver as repetições e ele é um exame bem específico para síndrome de X frágil. A gente tem o cariótipo, o array genômico, o exome e o genoma. Então, eu vou fazer um paralelo com vocês. Vamos imaginar que o nosso genoma é um livro, tá certo? E o que os capítulos são os nossos cromossomos. Então, a gente tem aí 46 capítulos, né? 23 cromossomos. Se tudo der certo, né? 46 capítulos. Vamos imaginar que
Vocês lembram que os cromossomos são novelos compactados do DNA. Se a gente desenrolar o cromossomo, o que nós vamos ter? A sequência de DNA. E o que é um gene? É uma sequência determinada. Então vamos imaginar que aquela sopa de letras lá, o AC, o G e o T... Pô, já arrepiou, eu queria dizer isso. Das aulas de biologia. A gente tem lá o AC, o G e o T. O que é um gene? Uma sequência determinada. Vamos imaginar que é uma frase. Então, dependendo da alteração, a gente vai ter uma condição. Então, quais exames, o que os exames nos mostram? O cariótipo, ele é um exame que ele vai ver alterações de estrutura e número. Então, ele é um exame interessante, vamos supor, você tem uma síndrome de Down. Então, é uma alteração o quê? Numérica. Você tem um cromossomo a mais. Então, em que exame que você faria? O cariótipo. Já dá pra ver ali. Que tem uma trissomia, certo? A trissomia do cromossomo 21. Então, a gente tem ali. Para o autismo, o número de alterações cromossômicas nesse nível é muito baixo, tá? Então, geralmente, faz hoje cariótipo só para uma parte de screening, mas geralmente a gente parte para um outro exame, que é o array genômico, que é um exame que vai ver o quê? É como se ele pegasse aquele cromossomo e fosse estudar ele um pouquinho mais alargado, como se você tivesse uma lupa e visse aquele cromossomo do cariótipo numa lupa. Então aí o que você vai ver naquele exame? Se tem microdeleções e microduplicações. Isso é um caso que a gente já tem na ciência, já análises de cromossomos, de alterações cromossômicas que já estão relacionadas ou com deficiência intelectual, com autismo ou com síndromes. Então, síndrome de Phelan-McDermid é um bom exemplo, que é uma deleção. Síndrome de Williams, a mesma coisa. Então, muito provavelmente, quando você tem uma suspeita de síndrome, já é solicitado um array genômico. Aí, voltando para os nossos livros, ali a gente está vendo só o cromossomo. Lembra que a gente podia abrir, que o cromossomo é a estrutura compactada? A gente pode abrir essa estrutura e ver a sequência lá das letras. Como que a gente vê a sequência das letras? Só por exoma ou pelo genoma? O genoma é quando a gente vê a sopa de letras inteira, então a gente vai sequenciar todo o nosso genoma, então tudo que tiver de letrinha, tudo que tiver de gene, tudo que tiver de regiões regulatórias, a gente vê no genoma. E o exoma, ele só vai nos dar resultado de uma região chamada exon. Exon e exoma. E o que essa região tem de importante? Os exons são aquelas regiões que são as formadoras das proteínas. As proteínas praticamente regulam o nosso corpo. Então, 80 a 85% das doenças, dos genes relacionados às doenças, já estão nos exons. Então dá para chegar por ali. Então, só que hoje a gente sabe que existem algumas regiões intergênicas que estão relacionadas com autismo. E quando a gente faz um exoma, a gente não sequencia todos os exons, a gente tem um delay. Então a gente consegue aí sequenciar 90% dos exons. Quando a gente faz o genoma, a gente consegue sequenciar 100% dos exons. Então tem uma diferença. E o que é importante a gente ressaltar é que fazer o cariótipo não dá alteração genética, não significa que não tem alterações genéticas. Fazer o array genômico não tem alteração genética, não significa que ele não tenha. Pode ser que ele não tenha alterações, pode ser que o indivíduo não tenha alterações em nível de cromossomo, mas pode ser que ele tenha alterações em genes, que são essas troquinhas das letras, que você só vai ter capacidade de ver se você fizer um exame de maior resolução, que seria o exoma ou o genoma. Então tem que tomar muito cuidado de quando fazer um exame, a interpretação. Não parar, tá certo? aí, né? E não parar, porque os exames de exoma e de genoma, eles são importantes em que aspectos? Eles podem nos fazer entender melhor toda essa biologia do autismo, porque os genes que a gente está estudando, a gente pode saber se eles estão relacionados a sinapses,
se eles estão relacionados a genes epigenéticos. Então, toda essa parte de conhecimento biológico a gente consegue ver fazendo esses exames. A gente consegue também fazer o que a gente chama de perspectiva terapêutica personalizada. Por quê? Em alguns casos é possível fazer o que a gente chama de farmacogenômica. A farmacogenômica é a análise de variantes genéticas relacionadas a genes que são ligados a medicamentos. Então, em alguns casos, você consegue analisar se aquela variante pode estar causando algum efeito adverso, algum efeito não bom, né, para aquele indivíduo. Então, assim, esperidona. Quem já ouviu falar que esperidona aumenta peso? Isso tem a ver, às vezes, com variantes genéticas, com metabolismo. Nossa. E quando você faz farmacogenômica, você consegue analisar isso. Sem precisar, porque assim, o que a gente tem hoje? Quem está aí no dia a dia com essas crianças ou adultos sabe, a gente testa na prática, né? Tentativa e erro. E aí gera todo um sofrimento. Eu tive experiências já de pacientes que têm reações muito adversas, instantâneas, que geram um sofrimento muito grande para todo mundo, né? Então isso é muito interessante, você poder ter uma certa previsão, né, de quanto você responderia. É uma forma de você tentar personalizar e de fazer alguma coisa mais individual, né? Porque a gente sabe, principalmente na genética, que a gente tem indivíduos completamente diferentes, a gente não tem indivíduos com a mesma genética, e isso é o mais curioso, é o mais interessante, porque você configura ali pessoas mesmo, é personalizado, né? É único, o ser é único e assim, isso é o mais atraente, é o que mais a gente percebe e observa o quanto a medicina personalizada para esses indivíduos ela é importante. Outra coisa que nós conseguimos fazer, que não fazemos muito no Brasil, é o que a gente chama de estratificação de pacientes, que é dividir os pacientes de acordo com a genética. Isso é algo bastante interessante, porque quando a gente pensa em genética e entender esses mecanismos, nós podemos fazer o quê? A gente pode entender toda a parte de sinalização intracelular e, com isso, conhecer medicamentos que já são utilizados, que você pode fazer o quê? Reposicionamento de fármacos. E isso você pode juntar grupos e já fazer clinical trials. E isso já acontece fora do Brasil. É algo que já acontece nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. As pessoas se reúnem de acordo com as variantes genéticas e vão em busca de pesquisadores ou então de indústria farmacêutica para trazer um medicamento que seja mais específico para o caso deles. E ainda outra coisa que você pode fazer é o que a gente chama de planejamento familiar e aconselhamento genético, que é avaliar riscos, até quando a gente fala de variantes genéticas comuns ou variantes genéticas raras, existem alguns trabalhos demonstrando que quando você tem uma relação entre severidade e variantes raras, então você consegue abrir aí um leque de possibilidades para as pessoas que estão no espectro. Toda vez que eu ouço a Graciela falar, já foram umas 2, 3 vezes, eu fico encantada, eu fico sonhando, assim, que a gente que está na prática com as crianças, é muito bonito poder pensar em possibilidades, né? Que a gente tenta muito a partir da prática, a gente estuda muito, mas a gente sabe que falta muito. Principalmente considerando que a gente está falando de um transtorno do espectro, né? Eu acho que já começa por aí. Se a gente tem um espectro autista, a gente precisa, de alguma forma, tentar essa subdivisão, porque a gente sabe que um responde de uma forma e outro de outra, claro. Mas e se a gente puder agrupar quem responde parecido e usar estratégias, né, farmacológicas com eles, que vão ter uma resposta mais bacana? Eu acho que foi um dos motivos que a gente quis conversar, mas além de outras coisas, a gente poder começar a valorizar também esse outro aspecto do tratamento, né? Sim, a genética, ela tá aí para trazer, ela precisa ser desmistificada no sentido de que a genética só serve para classificar indivíduos sindrômicos e não sindrômicos, mas que ela pode ajudar em diversos fatores, que a gente precisa da genética para entender esse autismo, que a genética é importante para que a gente consiga separar os indivíduos, né? Separar as pessoas, que essa separação pode ser benéfica
e que essa separação pode ser a chave para a gente ter um entendimento maior e que ela precisa ser incorporada não só em laboratórios como é a Autismo, que são laboratórios privados, mas até como políticas públicas, porque a gente sabe o quanto ela é importante para casos mais severos. Então ela precisa, existe uma portaria, eu tô para ver, que saiu dia 27 de março, colocando o exoma para casos de atraso global de desenvolvimento e deficiência intelectual. É estadual, você sabe? Eu não sei, eu tô com a portaria, mas assim... Vamos procurar. Nós vamos procurar, eu passo para você, acho que é bem importante, porque os casos severos, acho que são casos que a genética pode com certeza contribuir mais e pode abrir aí um leque de possibilidades. Sim. Queria perguntar também pra gente, né, encerrando essa conversa, que eu ficaria uns 5 dias aqui falando, né, ouvindo você falar, mas assim, quando é importante a gente investigar a questão genética no autismo? Claro que isso é uma decisão médica também, de toda a equipe, mas assim, qual é o momento, ou o que faz a gente pensar em alguns casos fazer investigação ou não, além, claro, do benefício global que a gente está conversando, né? Essa é uma questão bem difícil de responder. Eu acho que a gente costuma dizer que não existe o melhor exame genético, existe o adequado. E esse adequado só funciona se tiver uma clínica associada. A genética só tem função se tiver a clínica associada. Não adianta fazer um exame genético sozinho. Então, assim, isso vai depender muito de caso a caso. Então, depender da necessidade daquele indivíduo, a gente tem que ver em que time que ele está. Então, assim, acho que o importante é ter em mente que existe, que pode trazer benefícios e dependendo, indivíduos que têm bastante comorbidades é interessante. Então, assim, são coisas que você tem que avaliar junto ao médico. E nós, da Autismo, a gente está sempre à disposição para conversar, para resolver essas questões, pautado na ciência, de uma forma para que a gente possa aí colocar no cenário do Brasil, né, a questão genética que já é tão difundida em outros países. Sim. Eu acho que isso que a gente está conversando é muito importante, porque no autismo a gente fala muito da comorbidade, né? Tem o autismo com mais alguma coisa, o autismo com dislexia. Então é importante, quer dizer que já tem ali um favorecimento, né? Vamos dizer, um pool ali para isso poder acontecer, essas variações que vão estar relacionadas a transtornos, né? Poderem acontecer. Então a importância da gente fazer essa investigação. Existem genes que a gente encontra em outras, no autismo, no TDAH, no TOC. Existe uma cadeia comum genética que a gente vem cada dia aí descobrindo mais de questões do neurodesenvolvimento, de questões neuropsiquiátricas e que isso pode estar aí a chave das questões hereditárias, que a gente tem genes aí em comum. Parece que está falando de outro mundo, né? É um mundo que a gente quer chegar. Queria muito agradecer você vir aqui. A gente está sempre em contato. Eu queria divulgar muito o trabalho da Autismo, que eu admiro demais. A gente vai deixar aqui os contatos. Eles sempre colocam newsletter, informações, né? Às vezes a sede é em São Paulo. Você quer contar um pouquinho pra gente? Conto. A Autismo, ela é uma startup, né? Ela foi pensada em ser um centro de referências e ela virou uma empresa, mas uma empresa que a gente tem sempre um papel social, então por isso nós temos um portal de conteúdo. Então, se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver o portal de conteúdo e a gente também faz as newsletters toda semana com conteúdos não só na parte genética, mas conteúdos bem diversificados que são de interesse dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, assim, ela é formada por pais e por cientistas que queriam fazer algo benéfico para o autismo, que queria trazer a ciência que estava dentro da academia para um mundo mais real. Então, assim, o nosso objetivo é aproximar o que está sendo feito nas universidades para as famílias. Então, assim, é trazer o conhecimento de ponta mais próximo da realidade desses indivíduos e que a gente sabe que isso é extremamente necessário, é extremamente importante. Até nós estamos lançando uma campanha agora para aproximar um pouco mais as pessoas da medicina personalizada. Nós fizemos, se vocês quiserem, entram no portal,
de conteúdos que vai ter lá uma promoção que a gente está dando um benefício para vocês poderem se aproximar um pouco mais da medicina personalizada. Que legal, muito bom. Gente, então conheçam o trabalho da Tismo, vamos pensar mais sobre genética. Eu acho que isso tem que ser discutido como a gente trouxe, né? Com a equipe que está acompanhando a criança, né? Mas isso tem que estar em pauta, a gente pode trazer essa discussão, ok? Queria agradecer mais uma vez a sua gentileza de estar aqui compartilhando informação com a gente. E eu espero vocês, toda quarta-feira ao meio-dia tem vídeo novo no canal. Até lá!